Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje dia de falar da vitória épica do Barcelona para cima do Real Madrid, conquistando aí a tão sonhada Copa do Rei. O Real Madrid acabou ficando pelo caminho e quem brilhou mesmo foi o Barça. Então já chega esmagando aquele like, se inscrevendo no canal para não perder nenhuma novidade. E lembrando, todos os créditos são para a ESPN Brasil. Agora, bora falar dessa conquista histórica do Barcelona? Vamos pro vídeo. E falando de um jogaço de bola neste sábado, final da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid. O jogo terminou em 2-2, mas o Koundé, na prorrogação, faz o gol do título do Barcelona. O Fernando Nardini narrou assim. Tenta sair na velocidade o Real Madrid. Brahim Dias cochilou. O Koundé pega de frente. Koundé! Gol! É do Barça! Na espera os jogadores para subir a taça no grupo de campeão da Copa do Rei. Este segmento é um oferecimento de campeão do Barcelona. Para vocês, quem é a cara desse título? Eu sei que se confunde um pouco com o que os caras estão fazendo em La Liga e em Champions, né? Em temporada. Mas eu já adianto que para mim é o Pedro, hein? O gol que ele faz é antológico. Assim, a jogada o torneio é do Ferran. Se você quer ir por aí, o torneio é artilheiro, o torneio é do Ferran. Do 2-2 e tal. Mas eu também acho que pode diminuir os outros. Para mim, o Pedro, cara, o gol do Pedro é uma obra de arte e caracteriza muito bem esse Barcelona, né? O Cubarsí recuperando a bola, é o Pedro fazendo o lançamento, ditando o ritmo, acelerando, o Lamine calculando e tomando a decisão certa, porque ele não vai afoito no lance, não vai querer decidir no 1 contra 1, ele espera, deixa o tempo a passada, dá o passe atrasado, né, como se chama, e o Pedro vai lá e carimba de um chute com uma qualidade impressionante. Para mim é o Pedro, Beckler, para você é o Ferran, então, Tiburão. Para mim, os melhores jogadores do Barcelona hoje foram Pedro e Pau Cubarsí. O Cubarsí faz uma partidaça também, uma partidaça, de sair jogando, de desarme, de jogada de duelo no alto para ganhar e para não permitir segunda bola para o Real Madrid. São os dois melhores jogadores do time. O Lamine termina com 2 assistências. Não foi tão bem nos 1 contra 1. Acho que o Fran Garcia marcou ele bem no 1 contra 1, mas os passes do Lamine é isso, né? Ele tem 1 contra 1, ele é um jogador, é o famoso ponta de drible, mas ele também tem uma visão de jogo, uma capacidade passadora, e não só aquele último passe ali perto do gol, mas também de longe, como ele faz o passe para o Ferran, que é incrível, assim, ele é um ponta e também é um camisa 10. Acho que os dois foram muito bem, e o Koundé também foi bem, mas Cubarsí e Pedri foram os grandes nomes da final do lado do Barcelona. O que me chama a atenção é o Hans Flick colocando os zagueiros, porque era o que ele tinha no banco, e manter uma estrutura de time reconhecível. Cara, ele saiu colocando Eric Garcia, Inigo Martínez de lateral, o Araújo para corrigir a defesa, terminou o jogo com meio time de zagueiros, e o time era reconhecível para fazer o que ele queria, tanto para tocar a bola, pela qualidade dos jogadores do Barcelona, é um time que consegue tocar a bola mesmo com 5 zagueiros em campo, que consegue marcar na frente e que ainda ficou fisicamente forte para o que o Real Madrid também queria no segundo tempo. Então, a capacidade do Flick também de remoldar o time me chamou a atenção. Formiga, para você, cara do título, ou pelo menos da final. Cara, do título, eu acho que é o Ferran Torres mesmo, assim, ele mete gol contra o Atlético na semifinal, ele faz gol na final, ele fez 3 dos 5 gols contra o Valência na Copa do Rei, eu acho que passa muito por ele, é um dos melhores reservas da Europa. Se você pegar quantas reservas na Europa, tem 19 gols na temporada e é o 3º artilheiro do time. Assim, todas as vezes que o Barcelona precisou, acho que ele foi muito útil. Eu até na hora do jogo comentava que para o que o jogo estava se desenhando, com o Real muito compacto ali, às vezes cuspindo o Barcelona para fora da área e tal, acho que o Lewandowski, taticamente falando, fez muita falta no jogo. Só que aí na reta final responde com o Ferran Torres fazendo o gol do empate e depois quase fazendo o gol da virada, né, para cima do Rüdiger, quando ele ganha dentro da área e bate de canhota ainda, já na prorrogação. Então, acho que o nome do título é o Ferran Torres. Hoje, eu acho que é o Pedro, assim, acho que o Pedro foi o melhor jogador da final mesmo, fundamental, que o Barça também fez um grande jogo, mas o Pedro é um meia que não é muito dele, né, mas se ele pisa mais na área, se ele mete mais gols,
É que eu acho difícil quando as pessoas comparam o Pedri ao Xavi, ao Iniesta, além do lugar que esses caras chegaram, assim, o Xavi é um cara de mais de 100 gols na carreira, o Iniesta tem 80 e poucos, gols muito decisivos. O Pedri chegou a 33 gols, eu acho, na carreira agora. Tem tempo, mas eu não vejo o Pedri fazendo 80 gols na carreira, 100 e porrada. Ele tem muito controle, talvez falte a ele pisar um pouco mais para transformar esse controle em poder de decisão, como ele fez hoje. Talvez ele passe a entregar mais gols. Gosto muito do Pedri, acho que em algum momento ele fisicamente não estava acompanhando o que a carreira precisava, e muito cedo começou essas comparações com Xavi, com Iniesta, que eu acho que eram ruins para ele, eram muito ruins. Ele é um cara de puta controle, sabe, aquela giradinha nele próprio para sair da pressão, ele faz isso com ninguém no mundo, e acho que se ele, passar a pisar um pouquinho mais na área, entregar 10% mais gols numa temporada, eu acho que ele vai atingir outro nível, mas nem sei se ele quer também, né? Não sei se ele tem essa característica, que com a comparação com o Xavi e Iniesta é difícil falar. Ele tem números defensivos muito bons. Muito é o jogador que mais recupera a bola em La Liga. Assim, e tem muitos jogos que ele é quem mais corre quilômetros. Porque ele parece que é um cara de TI, né? Assim, que vai arrumar o seu computador, que vai instalar um pacote Excel legal para você, que não tem muito físico, e ele recuperar a bola e correr é simplesmente físico. Recuperar a bola não é simplesmente físico, tem leitura de jogada, como que você vai disputar a bola também. Mas a capacidade física dele, acho que é o segundo em minutos do Barcelona, só o Koundé jogou mais minutos do que o Pedri na temporada, não se lesionou nenhuma vez. Então, tudo que ele não parece que faz, que é jogar muito tempo por conta das lesões de temporadas anteriores, ele está fazendo. Recuperar muita bola, porque a gente só olha a classe, o talento, o jogo dele com a bola no pé, ele também mostra jogo sem bola, recuperando bola. E ele não tem físico de jogador de futebol, praticamente, e ele consegue correr muitos quilômetros, então tem uma parte invisível do trabalho do Pedri, tem esses jogadores que a gente só percebe quando eles não estão, sabe? Assim, tira o Toni Kroos do Real Madrid, tira o Rodri do Manchester City, tira o Busquets ou então o Pedri do Barcelona, aí que você percebe. Contra o Borussia Dortmund, né? Contra o Borussia Dortmund fez uma grande falta. Existe fazer você mesmo. Um belíssimo confronto entre Barcelona e Inter de Milão. Tem gente que acha que é daqui que sai o campeão da Liga dos Campeões. Mas certamente será um grande duelo da semis. São dois times que jogam um futebol tão maneiro de assistir. Para mim, principalmente o Barcelona, mas acho que a Inter na temporada tem outros encantamentos diferentes do Barcelona, mas também tem os seus. A gente vai ter 2 jogos. E aí o primeiro é na quarta-feira, 14h, a gente abre a nossa transmissão na TNT e na Max. Roda a vinheta pra gente começar a colocar aqui frente a frente a galerinha. Ô, Morfiga, Chesney ou Sommer? Vai isso com quem? Rapaz, Chesney ou Sommer? A gente tá falando de uma das melhores defesas da Europa, não só por causa do sistema defensivo. Acho que às vezes que o Sommer foi acionado, ele também fez o dele. Num geral, eu acho o Sommer mais goleiro que o Chesney, assim, num geral, né? E na temporada, acho que o recorte do Sommer é maior, o Chesney chega com uma emergência, a história dele é maravilhosa, mas eu confiaria mais no Sommer se fosse para escolher um dos dois. Tá bem. Você vai com quem? Eu acho que o Chesney é mais goleiro que o Sommer, mas acho... Será, velho? Não sei não. Mas eu acho que em termos de temporada, eu acho que o Chesney tá bem, mas acho que a do Sommer é melhor. Eu vou no Sommer também. Então, Sommer está eleito. O primeiro voto vai para a Inter. Koundé ou Pavard, Vez? 2 zagueiros franceses que vão bem na lateral, mas acho que a temporada do Koundé... É que aqui a gente teve dificuldade com a Inter, porque a Inter tem um montão de adaptação, né? Então a gente precisa dar uma encaixada aqui. O Pavard faz a lateral, mas ele tá na Inter, ele é zagueiro, então teve que encaixar. No balanço das ondas aí, eu vou de... Eu acho que a temporada do Koundé é melhor, eu vou de Koundé. Koundé. Você vai com quem, Morfigues? Também, e acho que o Barcelona sente mais falta do Koundé do que a Inter sente do Pavard. O sistema é muito bom. Quase não sente, né, no caso, porque ele nunca fica fora. Pois é. E acho que a Inter, quando não pode contar com o Pavard, tem outras figuras para compor a linha. O Bissek joga ali também, né? E aí, o Bissek já jogou um tempo, tem alternativas para suprir a carência do Pavard. Então acho que eu vou de Koundé. Então, Koundé eleito 1-1. Pau Cubarsí ou Acerbi? Porra, Renato, caraca, meu. Difícil, velho. Mas eu acho que assim, olhando para o que tá fazendo na temporada, de impacto, de surpresa, pela idade, acho que a técnica eu vou de Cubarsí, mas é muito difícil.
Você vai com quem, Vesta? Um confronto aí de gerações, né? Um novinho, um mais experiente. Mas eu acho que na temporada o Cubarsí é um ligeiramente melhor. Eu vou de Cubarsí também. Paulo Cubarsí, então, está eleito. Inigo Martínez ou Bastoni? A gente fez recentemente o programa do Barcelona com o Real Madrid e eu elogiei muito o Inigo Martínez, mas agora ele está batendo de frente com um dos melhores zagueiros do mundo para mim hoje, que é o Bastoni. Eu vou de Bastoni. E aí, eu tava pensando em quem ganharia do Bastoni na temporada. Eu acho que pouquíssimos, talvez ninguém. Talvez ninguém. Acho que a gente tá diante de uma temporada quase perfeita aí, de um cara, e que tem um passe bom também, né? Saída, e faz tudo, cara. O Bastoni é um zagueiro hoje completo. Pro sistema da Inter, eu diria que ele é perfeito, né? Então, Bastoni leva essa aqui 2-2. Olha. Gerard Martin ou Di Marco? Aí eu acho que é muito de Marco. O dono da posição eu acho que aí a Inter ganharia com os dois. O Di Marco ou o Carlos Augusto, ambos venceriam o duelo aí. Exatamente. Acho que aí não é... Mas por deficiência do Gerard Martin? Não, eu acho que aí é mérito do Di Marco. Acho que o Di Marco, eu votaria no Di Marco contra o Baldé também. Até porque o jeito que a Inter joga usa muito os caras. Di Marco muito bom, ida à frente boa, volta marcando bem também. Gosto muito do Di Marco. Se ele puder não tá fazendo umas merdas, que ele fez umas merdinhas na temporada, né? O nosso Di Marco. É verdade. Bom lembrar aqui também. De Jong ou Çalhanoğlu? Belíssimo duelo, cara. Belíssimo duelo. Eu vou votar no Çalhanoğlu porque ele jogou a temporada toda. O De Jong ficou boa parte da temporada machucado, mas acho que é muito, muito, muito difícil. O Çalhanoğlu meio que se reinventou, né, nessa função agora aí na Inter. Joga nesse cara do primeiro passe, armando o time de trás, tem a bola parada. Eu gosto muito do Çalhanoğlu. Vou votar nele, mas é muito no detalhe. Vários confrontos aqui, né? Estão bem equilibrados. Você vai com quem? O Çalhanoğlu me lembra um movimento, não estou comparando os jogadores, né? Estou comparando o movimento que o Pirlo fez para virar regista, né? Para virar o 5, né? Italiano, que é o cara que vai receber a primeira bola, ajudar na saída. Uma das melhores coisas que a Inter faz é contra-atacar e necessita muito de sair da pressão, abrir o campo. E acho que o Çalhanoğlu é fundamental nisso aí, né? Nesse papel. Claro que é em outro ritmo. Ele... Não estou comparando a qualidade do Pirlo, mas o Pirlo foi descendo até virar essa figura. E o Çalhanoğlu surpreendeu, né, quando começou a fazer esse papel aí, e faz muito bem. E por mais tempo, ou sendo mais útil por mais tempo que o De Jong por questão física, então, Çalhanoğlu. Útil de estar em campo, né? Pedri ou Barella, Bruno Formiga? Eu acho que esse é o melhor duelo. Mais difícil? Eu acho, mas assim, ele é difícil, mas é Pedri. Até com tranquilidade, porque o Pedri ganharia... É difícil ou não é difícil? Ele é difícil. Só que o fato de ser o Pedri torna mais tranquilo, mas a briga, o Barella eleva muito o nível, né? E o Barella jogaria no Barcelona, assim... Agora é engraçado, o Barella jogaria no Barcelona. Tranquilamente. O Pedri não jogaria nem? Eu não sei se... Eu acho que ele teria mais dificuldade. Nessa Inter, talvez... Não sei. Não acho que seria assim, chegou, jogou, não. Nessa característica, sim. Chegou, jogou, entendeu? Tipo, sei lá. Pedro ou Barella? Acho difícil também, mas hoje, nessa temporada, o Pedro é a seleção da temporada, seleção do mundo. Pedro jogando muito e suprindo a única questão que tinha do jogo dele, que era não estar disponível, né? O Pedro é o segundo jogador que mais minutos jogou na temporada do Barcelona, só perde para o Koundé, que não fica sem jogar nunca. E num nível absurdo, uma capacidade de construir que o Barella também tem, uma capacidade de fugir de pressão que até ele tem bem melhor do que o Barella. Então assim, acho que se a gente fizer isso ao longo dos últimos anos, a gente ia estar uma hora Pedro, outra hora Barella. Nessa temporada é muito Pedro. Até porque eu acho que o Barella consegue manter a constância mais do que o Pedro, né? Exatamente. Justamente por conta de ficar fora várias vezes. Mas eu acho que tem uma parada... Eu lembro de eu fazer um Polêmicas Vazias uma vez, fazer a seleção dos superestimados. Eu lembro que na época eu botei o Pedro, eu tava muito machucado naquele período, e as pessoas faziam muita comparação com Xavi, né? Xavi, Iniesta. Talvez o Pedro tenha sido muito elogiado num momento rápido, que talvez ainda ele não merecesse tanto, mas acho que hoje a percepção que a gente tem do Pedro, acho que ela é muito próxima da realidade do jogo dele. Isso, que não tem nada a ver com Xavi e Iniesta, e aí a minha questão é, e eu acho que nunca vai chegar nesses caras, o Pedro pisa pouco na área, e eu acho que ele vai ter números muito
discretos, entendeu? Comparado assim... Mas o Iniesta tem pouquíssimos gols. Né? Tem, mas eu acho que o Pedro não vai chegar nem perto. Não nem sei, nem tem Xavi. Muito pouco gol. O Iniesta tem nem 90 gols na carreira. Acho que não tem, o Xavi tem mais tem de 100. 60, eu acho. Não, tem mais. Eu acho que são 80 e pouco. Sim, mas é que eu acho que assim, o Pedro também não precisa pisar na área pra fazer muita diferença. Eles também não precisavam, não. Então, é isso. É nesse sentido. Dani Olmo ou Mkhitaryan, Formiga? Pois é, aí é engraçado, porque o Mkhitaryan tem o dobro de jogos que o Dani Olmo na temporada praticamente, né? Eu acho o Dani Olmo mais jogador, bem mais jogador. Recentemente no voto Dani Olmo e Bellingham, eu fui de Bellingham, eu não acho que a temporada do Bellingham é um desastre. A do Mkhitaryan é boa, mas assim, eu acho que não há comparação enquanto jogador de ambos, né? E agora que o Dani Olmo voltou a estar bem fisicamente, eu vou de Dani Olmo. E o Mkhitaryan tem umas questões também, né? Às vezes... Contando aqui, ele tem 57, 62, 68, 88 gols. Quase 90. O Iniesta tirando a seleção. Não sei e o Xavi 125. Na seleção ele fez 14. Acho que a chance do Pedro fazer 125 gols na carreira dá zero. 92, dá 102. Ele tem 102 gols na carreira. O que é o negócio? Como é que é? Peraí, mas quantos gols tem o Pedro? Vou olhar agora. Cara, eu sem olhar aqui, eu arriscaria dizer que o Pedro não deve ter 20 gols na carreira, eu acho. Vai, bota aí. Pode ser que seja menos, inclusive. Mas como é que é o negócio aí agora? 5 gols. 5 gols? 5. Caraca. Por clube e seleção? Tudo. Caraca. Dani Olmo ou Mkhitaryan? Não, 5 é na temporada, desculpa. Foi justo. Peraí. Caramba, cara. Eu vou de Dani Olmo, cara. Acho que por mais que o Dani Olmo tenha uma temporada picotada, hora por lesão, hora teve questão de inscrição durante um tempo aí também, a dúvida. É isso aí, galera. Mais uma taça para conta do Barcelona, com uma vitória histórica em cima do maior rival, Real Madrid. Agora ele vai enfrentar o Inter de Milão. Quem leva melhor? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, né? Esse jogaço contra o Real Madrid, né? Onde o Barça se tornou o campeão da Copa do Rei. E agora, quem vai ganhar? Inter de Milão ou Barcelona? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E valeu! Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil e para TNT Cortes Esportes. Isso mesmo, Cortes TNT Esportes. Até o próximo vídeo.